Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma aula aí de revisão para o Enem. A aula de hoje a gente vai ver equação do segundo grau. Então a gente vai ver a fatoração e a gente vai ver a fórmula de Bhaskara, tá? Pode cair isso no Enem? Sim, pode cair a equação do segundo grau para a gente ter que resolver. Pode cair tanto envolvendo função quanto equação. Hoje, a gente vai ver somente a equação e como resolver, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, o assunto, equação do segundo grau. Quando eu sei que a gente tem uma equação do segundo grau? Quando a incógnita, normalmente o x está elevado ao quadrado. Então, tipo, ax quadrado mais bx mais c, isso igual a zero, tá bom? Então, essa aqui é a carinha de uma equação do segundo grau. Então, o a, o b e o c são chamados coeficientes. E eles vão ser importantíssimos para a gente, tá? Por quê? Por que eles vão ser tão importantes assim? Porque através deles a gente pode calcular as raízes, o valor que torna a nossa equação verdadeira, tá bom? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Vamos identificar. O a é o número que multiplica o x ao quadrado. Quando não tem nada, esse número é 1. Então, o a, 1. O coeficiente é 1. O b é o cara que multiplica o x. O b é o menos 5. E o c? O c é o termo independente. O c é o 6. Maravilha. Se eu tiver assim, x ao quadrado menos 4x igual a zero, quanto vai ser o a? O a vai ser 1. E o b? O b vai ser menos 4. E o c? O c vai ser 0. Se a gente tiver assim, x ao quadrado menos 16 igual a zero, quanto vai ser o a? O a vai ser 1. Quanto vai ser o b? Não tem termo em x, então o b é 0. E quanto que é o c? Menos 16. Tá bom? Então, esses são os coeficientes a, b e c, tá? E por que esses coeficientes são importantes? Bom, os coeficientes são importantes porque a gente, sabendo esses coeficientes, a gente consegue calcular o que a gente chama de delta, tá bom? Esse delta também tem um nome chamado discriminante. Esse delta, como a gente calcula? Como b ao quadrado menos 4a vezes c. Ah, é uma formulinha? Sim, essa é a fórmula do delta, tá bom? E por que o delta é importante? Quando a gente calcula o delta, se o delta for maior que zero, a gente vai ter duas raízes reais distintas, ou seja, as minhas raízes são diferentes. Se o delta for igual a zero, a gente vai ter duas raízes reais e iguais. E se meu delta for negativo, ou seja, menor que zero, eu não tenho raiz real. Então, não tem raiz real. Então, o delta vai ser importante por isso. Então, vamos calcular um delta aqui. Por exemplo, 2x² menos 7x menos 1 igual a zero. Então, vamos lá. Vamos identificar. O a é 2, o b é menos 7 e o c é menos 1. Fazendo o delta, vamos lá. B ao quadrado, uma coisa importante. Sempre que for substituir, coloca parênteses. Menos 4 vezes a vezes c. Bom, o delta. Menos 7 ao quadrado, 49. Menos 4 vezes 2, dá menos 8. Menos 8 vezes menos 1 dá mais 8. Então,
o meu delta aqui vai dar 57. Então, significa que, quando a gente for calcular as raízes, a gente vai ter duas raízes reais e distintas, tá bom? Beleza. Então, vamos ao cálculo das raízes. Como que a gente vai fazer o cálculo das raízes depois que a gente tem o delta? Então, vamos anotar aqui, cálculo das raízes. Para calcular as raízes, depois que a gente tem o delta, tem uma formulinha. O x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. Tá bom? É claro que aqui a gente pode ter duas raízes, então a gente pode chamar uma raiz de x1 e uma de x2. Vou dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. Vamos identificar o a. O a vale 1, o b vale menos 1 e o c vale menos 20. Vamos fazer o delta. B ao quadrado, então, menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 20. Então, vai dar 1 mais 80, o delta dá 81. Significa que a gente vai ter duas raízes distintas. Então, vamos calcular. Menos b, então, menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 81, sobre 2 vezes 1. Menos 1 dá mais 1. Mais ou menos 9 sobre 2. Perdão. Então, eu vou ter duas raízes. Uma vai ser 1 mais 9 sobre 2, que dá 10 sobre 2, que dá 5. Então, essa é a primeira raiz. A segunda raiz, 1 menos 9 sobre 2, menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Então, ó, duas raízes. x1 vale 5, x2 vale menos 4. Tá bom? Então, é assim que a gente calcula as raízes, utilizando a fórmula de Bhaskara. Existe outro jeito da gente escrever as raízes? Sim, existe um jeito que é o jeito de fatoração, tá bom? O jeito de fatoração, ele serve também para a gente calcular as raízes através da fatoração do polinômio, tá? Às vezes é mais rápido, se você já tiver acostumado a fazer, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou dar um exemplo de fatoração e como ela funciona. Na fatoração, o que a gente vai ter? A gente tem uma equação do segundo grau que vai ser desse tipo. X² menos SX mais P igual a zero. O que é esse P? Esse P é o produto de dois números. E o que é esse menos S? Esse é a soma, tá bom? Como que eu calculo o produto de dois números? Tá? E a soma de dois números? Isso vai mostrar para a gente na equação. Mas tem uma fórmula? Sim. A soma das raízes, a soma dos números, sempre vai ser menos b sobre a. E o produto das raízes da minha equação sempre vai ser c sobre a. E o que isso me ajuda? No seguinte, imagina que a gente tem isso aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. E eu quero fazer por fatoração. Esse último número, ele vai me indicar o produto. Então, o produto de dois números vai dar 6. E esse carinha aqui do meio, ele vai me indicar a soma. Tá bom? Então, a soma desses dois números aqui vai dar menos 5, tá? Ou, na verdade, assim, na soma, gente, a gente tem que trocar o sinal. Então, se aqui está menos 5, a soma dá mais 5, tá? Então, vamos lá. Quem vezes quem dá 6? 6 vezes 1 dá 6, certo? Só que, se a gente somar, 6 mais 1 dá 7. Então, não pode ser 6 e 1. Vamos tentar 3 e 2? 3 vezes 2 dá 6.
e 3 mais 2 dá 5. Opa, já achei minhas raízes. Então, a primeira raiz é 3 e a segunda raiz é 2. Então, a gente já tira o valor direto das raízes, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a fatoração. Deixa eu dar mais um exemplo de fatoração aqui, do que a gente fez anterior. X ao quadrado menos x menos 20 igual a zero. O produto de dois números vai dar menos 20. A soma desses dois números tem que dar 1. Não esquece de trocar o sinal, tá? Se aqui está menos 1, eu ponho 1. Então, vamos lá. Menos 20 vezes 1 dá menos 20. Só que a soma, menos 20 mais 1, dá menos 19. Então, não pode ser esse. Aí, 20 vezes menos 1 dá menos 20. Só que 20 mais menos 1 dá 19. Também não pode ser esse. Está fora. Ah, vamos tentar 10 e menos 2? 10 vezes menos 2 dá menos 20. Só que a soma, 10 mais menos 2 dá 8. Não pode ser. E se for menos 10 mais 2? Menos 10 vezes 2 dá menos 20. Só que menos 10 mais 2 dá menos 8. Também não pode ser. Tá, quem mais nos resta a tentar aqui? Bom, vamos tentar. Deixa eu escrever aqui em cima. Vou tentar 5 vezes menos 4. 5 vezes menos 4 dá menos 20. E 5 mais menos 4 dá 1. Opa, bateu os resultados. Então, eu tenho os números. Um é 5 e o outro é menos 4. Então, achei as minhas raízes. Se você está acostumado a fazer a fatoração, tá? Se você é bom aí de descobrir números através do produto e da soma, é bem mais rápido fazer isso. Bem mais rápido. Mas, às vezes, fica difícil porque você tem que procurar muitos resultados. Aí o Bhaskara já sai imediatamente, tá bom? Bom, deixa eu fazer aqui 2 exemplos de coisas que caíram no Enem. Bom, esse aqui, ó, Enem 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade dedetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número F de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t² mais 2t, em que t é expresso em dia e t igual a 0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas, e uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no dia... Então, ele já dá para a gente aqui a função, né, do número de infectados. Então, vou fazer menos 2t² mais 120t é igual a 1.600 pessoas. Então, vamos resolver. Menos 2t² mais 120t menos 1.600 igual a 0. Essa equação dá para dividir todos os membros dela por menos 2. Então, vai ficar t² menos 60t mais 800 igual a 0. Então, já deu uma simplificada. Quem for bom de fatoração, pode fazer fatoração. Tá? Vamos fazer um delta aqui para aplicar o que a gente viu. Tá bom? Então, vamos calcular lá. Delta. b² menos 60 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 800. Então, o delta vai dar 3.600 menos 3.200. Então, o nosso delta vai dar 400, que tem raiz quadrada exata. Então, vamos calcular lá. Aqui não vai ser x, vai ser t, tá bom? Vai ficar menos b, menos 60, mais ou menos raiz quadrada de 400,
sobre 2 vezes 1. Então, vai dar 60 mais ou menos 20 sobre 2. Então, vamos ter duas respostas. 60 mais 20 sobre 2, que dá 80 sobre 2, que dá 40. E vamos ter também 60 menos 20 sobre 2, que dá 40 sobre 2, que vai dar 20. Então, a gente resolveu, tá? Então, a dedetização começou no 20º dia, alternativa B, tá bom? Então, esse é um exemplo aí de equação que pode aparecer no Enem, tá bom? Beleza, vamos fazer mais uma aqui do Enem. Então, vamos lá, gente. Aqui, ó, Enem 2013. A temperatura T de um forno em graus é reduzida por um sistema a partir do instante de seu desligamento e varia de acordo com a expressão T de T igual a menos T quadrado sobre 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, eu vou pegar lá a função e vou igualar a 39. Beleza. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou passar o 400 para lá subtraindo. Então, vai ficar 39 menos 400. Então, vai ficar menos t quadrado sobre 4. 400 menos o 39 vai dar 361. Tá? Menos, né? Perdão. Então, vai ficar menos t ao quadrado. O 4 vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar 361 vezes 4, 1444. Tá bom? Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tudo por menos 1, para ficar positivo t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado igual a 1444. Então, o t é raiz quadrada de 1444, que vai dar 38. Ah, eu posso fazer por Bhaskara? Pode fazer, tá? Vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, tá resolvido aí mais uma questão. Espero que vocês tenham entendido, gostado dessa parte de equação de segundo grau. É facinho. Ah, eu quero só usar a Bhaskara. Não tem problema. Pode usar só Bhaskara. Umas aulas mais à frente, a gente vai ver a função do segundo grau, que também aparece mais. Mas tem que saber a equação do segundo grau para entender a função do segundo grau, tá bom? Então, ficamos por aqui nessa aula. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Muito obrigado aí por ter assistido. Espero vocês na próxima aula, tá bom? Obrigadão. Tchau, tchau.